Mais uma vez estamos aqui de volta no Centro de Estudos Proféticos para analisarmos mais um tema. Desta vez, nós queremos examinar alguns aspectos básicos da civilização suméria, do berço da civilização humana. Como todas as coisas vieram a acontecer naquele espaço que fica entre o Tigre e o Eufrates. Exatamente naquela região, nós temos a mais completa fonte de informações, prezado telespectador, dos achados arqueológicos, exatamente ali na divisão sumeriana e na civilização da Suméria. Os babilônicos transcreveram em pedras, registraram em escritos das mais diversas maneiras, deixaram registrados exatamente como era chamada aquela situação que veio a dar à luz o mundo em que hoje vivemos. Ou seja, como foi que eles escreveram, registraram o momento em que a raça humana, em seu berço, deu os seus primeiros passos, os seus primeiros momentos a adentrar e a se espalhar para... Aqui, onde agora é o Iraque, está o que é considerado por historiadores e arqueólogos o berço da civilização. Entre 3500 e 1900 a.C., o povo sumério vivia na área fértil entre os rios Tigre e Eufrates. Os sumérios foram uma das primeiras culturas a construir cidades reais, com ruas, uma rede de ruas, como em Nova York, onde se tem um quadrado de ruas. Eles inventaram pedras de calçamento, tinham um sistema de esgotos, ensinavam agricultura. Os sumérios também inventaram o primeiro sistema de escrita conhecido usando a escrita cuneiforme em tábuas de argila. No século XIX, arqueólogos explorando as antigas ruínas de Nínive descobriram 22.000 dessas tábuas de argila. Quando elas foram traduzidas mais tarde, os textos descreviam várias histórias parecidas com aquelas encontradas na Bíblia judaico-cristã. Toda a história que há no Gênesis, a história do dilúvio, a história de Adão e Eva, todas têm precedentes nos antigos sumérios. Ali naquela região do Golfo Pérsico, onde atualmente se encontra o Iraque, nós encontramos uma organização social que, por incrível que pareça, influenciaram a formação da sociedade moderna. A sociedade que passou por 4 fases e encontrou a sua 5ª fase e agora estamos na sua 6ª fase. Presta bem atenção, prezados telespectadores. A primeira fase, ali naquele berço, foi a fase dos babilônicos. A 2ª fase, prezados telespectadores, foi a fase dos medo-persas. A 3ª fase foi a fase da Grécia. E a 4ª fase foi a fase de Roma. Exatamente quando Roma pagã passou para a sua 5ª fase, ela precisou acoplar-se, ou seja, a Roma pagã, a Roma dos Césares, uniu-se, absorveu todo o conhecimento e a religiosidade dos gregos. Por isso que é conhecida a expressão greco-romano. Assim também, a absorção da cultura grega, que absorveu a cultura medo-persa e que, por sua vez, absorveu a cultura babilônica. Esses, juntando, formaram um 5º poder.
Um poder que dominou o mundo milenarmente. A besta que subiu do mar, que subiu das águas. Exatamente, prezados telespectadores, aqui é retratado como Roma papal entrou em sua fase de domínio, passando pela idade das trevas e dando à luz exatamente a um outro período, ao período em que a besta que sobe da terra, a um outro poder que dominaria ao mundo novamente, o sexto período em que nós estamos vivendo. Muito bem, prezados telespectadores, e então vamos adentrar exatamente ali na Suméria, ali naquela região entre o Tigres e o Eufrates, na Mesopotâmia. E vamos entender como aconteceram, como se desenvolveu o berço pelo qual a cultura, a religião, a matemática, a astrologia, todo um conhecimento foi pré-estabelecido, prezado telespectador, ali na região da Babilônia. As cidades circunvizinhas depois do dilúvio eram exatamente 5. E estas cidades estavam em volta de Babel. Aquelas cidades, junto com a capital Babel, começou então a ser implantado uma ordem mundial, uma nova ordem mundial, uma primeira ordem mundial. Posso dizer, naquela cidade foi implantada a primeira ordem mundial. Mas a primeira ordem mundial, meus prezados telespectadores, para você entender como foi que a primeira ordem mundial adentrou no cenário do mundo e adentrou no complexo de enfervecer, de influenciar a cultura moderna, é preciso entender o mundo antediluviano. O que aconteceu exatamente, prezado telespectador, no mundo antes do dilúvio? Muito bem. Exatamente naquele mundo antes do dilúvio, prezados ouvintes, era um mundo em que o homem ainda tinha uma vitalidade magnífica, algo vitalício gerava, as forças geratrizes da terra era muito alta, muito mais do que os nossos dias. No período, o homem estava numa fase ainda de pureza muito relevante. A vida pura do homem sobre a face da terra era algo que fazia os melahins, os malá, vir, melahins porque é plural, eles vinham visitar o homem constantemente, prezados ouvintes. Quando aparecem, os anjos fazem coisas que desafiam as leis da física. Eu não acho que eles tenham asas. Isso era um jeito do homem do passado dizer que eles tinham poder de voar. Seriam os anjos seres sobrenaturais vindos do céu ou algo mais? Na verdade, eram seres extraterrestres de carne e osso que visitavam a Terra muito tempo atrás. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? Será que deixaram pistas, algumas ocultas e outras bem visíveis? Será que podemos encontrar evidências? Quem esteve lá? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Desde que os nossos primeiros pais se espalharam sobre a face da terra, exatamente ali naquele berço aonde eles moravam, começou a ação do Eterno para salvar os seus filhos. A ação, a preocupação do Eterno para que o homem pudesse um dia ser reintegrado novamente no lar edênico, lar exatamente no trono, lá no local onde nós podemos conhecer como a palavra Kadosh Kadoshim, no santuário terrestre, aonde eles moravam.
Exatamente, prezados telespectadores, para que isso pudesse acontecer, o Eterno então mandou Melahins cuidarem dos homens. O Eterno mandou os Melahins descerem e cuidar do homem. O livro de Enoque, para aqueles que não conhecem, retrata este momento de uma maneira bastante magnífica. Por exemplo, lá no livro de Enoque, nos fala no momento em que o Eterno manda os vigilantes descerem até aqui a terra. E esses vigilantes, ao descer aqui a terra, eles então vêm cuidar do homem, ajudá-lo em sua vida, nas tarefas do dia a dia. E então, prezados telespectadores, estes Melahins, para aqueles que não sabem, os Melahins, prezados ouvintes, eles vieram do segundo Shammai. Eles eram seres que na linguagem popular é conhecida como anjos da guarda, mas na verdade eles eram sentinelas, eles eram vigilantes, eles eram pessoas que estavam observando o homem, ajudando no seu dia a dia, aconselhando ele acerca da Torá, promovendo o homem para que guardasse aconselhando ele acerca da Torá, promovendo o homem para que guardasse a vontade do Eterno ali pré-estabelecida na Torá. Ou seja, o objetivo máximo que o Eterno enviou estes Melahins até o nosso universo, até o nosso planeta, era exatamente para que os Melahim, prezados ouvintes, pudessem ajudar o homem na sua reconquista de si mesmo, para guardar a Torá, para comer da árvore da vida que era a Torá, para se reedificar na adoração ao Eterno e na vontade pré-estabelecida pelo Eterno, a fim de que ele possa cumprir as mitzvot do Yahweh Adonai. Exatamente era este o objetivo máximo daqueles Melahins. Anjos. De acordo com uma pesquisa realizada em 2010, quase 70% dos americanos acreditam em anjos. Escritos na Bíblia, existem sorridentes querubins nos observando em nuvens ao sabor do vento. Ou seria algo muito, muito maior? O conceito do que é um anjo, obviamente, é bem conhecido, ainda mais na cultura americana. E também existe nas culturas latina, grega e babilônica. Quando pensamos em anjos, imediatamente lembramos da Bíblia. Mas em textos da internet e em livros, descobrimos que as pessoas recebem visitas de anjos todos os dias. No livro do Gênesis, os anjos são descritos como seres divinos enviados à Terra como mensageiros de Deus. Havia o desejo de que Deus interagisse com os seres humanos, mas não parecia digno que Deus agisse diretamente, então ele enviou seus mensageiros. A palavra anjo é um erro de tradução. Em hebraico, o correspondente de anjo é malach. Entretanto, a tradução correta não é anjo, mas na verdade é mensageiro. Em grego, a palavra angelos não é anjo, e sim intermediário, mediador. E qual é a verdade por trás dessas histórias? É que existem esses intermediários, esses mediadores, trazendo recados. Por definição, anjos são de outro mundo. Anjos são extraterrestres. Não são deste planeta. Assim, por definição, ETs e anjos são a mesma coisa. Nossa concepção moderna de ET mudou, mas há milhares e milhares de anos, quando os anjos viviam entre nós, nossos ancestrais não os chamavam de ETs, eles os chamavam de anjos e sabiam que não eram deste mundo, não eram deste planeta.
Mas será que os chamados mensageiros de Deus desempenhavam outra função? Uma não tão benevolente ou benigna? Para aqueles que não sabem, estes melahins, eles são formados de luz. Eles são formados de luz. O corpo deles são corpos de luzes. Eles não têm um corpo físico como o corpo do homem. Só que quando eles entram em nossa atmosfera, prezados telespectadores, eles então tomam uma forma. Eles conseguem tomar uma forma física semelhante ao que eles querem. Os malá, os melahins, eles têm o poder, eles têm a capacidade, exatamente a capacidade de tomar a forma que eles querem. Exatamente, eles são energia, mas a matéria que eles tomam é exatamente a energia inversa. Então eles tomam a forma física habitando com os homens. Só que quando eles tomam esta forma física habitando com os homens, que eles viam pessoalmente, os homens conviviam com os melahim, os anjos viam ele no seu dia a dia, eles aconselhavam, eles ajudavam os seres humanos. Um exemplo disso, nós temos diversos exemplos, para aqueles que não conhecem, no livro de Enoque. Nós temos diversos exemplos, a atuação do Eterno, como o Eterno atuava através dos seus mensageiros, dos seus malá, dos seus melahins, ajudando o homem, promovendo o homem. Exatamente quando os melahim tomaram a forma física para cuidar do homem, quando eles entraram em nossa dimensão, a cadeia magnética, o campo magnético neutral, os neutrinos que estão em volta do homem, que está contaminado com o pecado, exatamente a ação de muitos melahins caídos envolve o homem em uma atmosfera de levá-lo à transgressão. Eis aí por causa o Eterno, porque o objetivo básico, porque o Eterno mandou esses melahins cuidar dos homens. Exatamente, prezados ouvintes, nós temos aqui então a luta destes melahins, porque quando eles entraram no campo magnético da Terra, eles então sofreram as mesmas vontades e paixões dos homens. Exatamente é o que está descrito, a vontade de ter os sentidos negativo, principalmente a vontade sexual e outras coisas que é peculiar do homem. E então, o que aconteceu que um deles, chamado Azar, o outro Zel, os dois melahim, Azazel, este, por primeiro, ele era o chefe. Ele era o chefe de um grupo de 200 malá, 200 melahins. E estes indivíduos começaram a cobiçar as mulheres, porque elas eram lindas, atraentes. As pessoas viviam mais tempo, prezados ouvintes. O fruto da árvore da vida ainda era transmitido no código do DNA do homem. O homem vivia 900 anos, ano lunar, 360 dias. Por incrível que pareça, os homens que mais viveram foi Matusalá, 960 e poucos anos. Eles tinham uma longevidade fantástica, eram homens nobres. Entretanto, prezados telespectadores, estes melahins tomaram a iniciativa de pegar as mulheres para casar e coabitaram com aquelas mulheres. O Eterno jamais desejaria que esta prática acontecesse. Adonai nunca quis que o homem se envolvesse, que os anjos se envolvessem com mulheres. Eles são imortais, eles são perfeitos. Eles se envolverem com mulheres poderiam desencadear consequências terríveis que os homens não poderiam medir as consequências que haveriam de advir devido a essa união proibida entre anjos e seres humanos. Enoque acreditava em anjos caídos e em visitas divinas, mas tudo que ele diz em suas escrituras parece lembrar, para mim, visitas extraterrestres.
A nave que ele viu, a montanha em que ela pousou e o jeito que contaram coisas. Tanto o livro de Enoque quanto a Bíblia hebraica dizem que os anjos caídos agiram contra a vontade de Deus e se miscigenaram com os humanos. No Gênesis 6, fala dos filhos dos deuses, deuses no plural, copulando com as filhas dos homens. E há uma certa conotação maligna nisso. Como os anjos podem fazer sexo? Enoque descreve o ato. Alguns extraterrestres ficaram na Terra, tiveram relações sexuais com nossas mulheres, e isso está escrito no livro de Enoque. Não é invenção minha. Enoque nunca os chamou de deuses, mas de guardiões do céu ou vigilantes. De acordo com textos antigos, além de copular com as mulheres da terra, os anjos caídos geraram uma grande prole, os Néfilins, uma raça de gigantes similares aos retratados na história de Davi e Golias. E, consequentemente, os Melahins, atraídos pelo aquele campo magnético, aquela força terrível, devido estar com um corpo físico, eles então juraram, fizeram aliança de sangue, prezado telespectador, e eles se casaram, exatamente se casaram com mulheres e tiveram filhos. Enoque foi enviado pelo Eterno. E Enoque falou com eles, e deu recado para eles, e mostrou a dor e a tristeza, o entristecimento do Eterno Todo-Poderoso em relação àquela atitude daqueles 200 que automaticamente pecaram contra o Todo-Poderoso. E eles, chorando, rogaram para que Enoque fosse até o Eterno e pedisse para ele, ao Eterno, que perdoasse seu pecado, mas as consequências drásticas que desencadearia a partir daquela transgressão, vocês vão ver logo a seguir. Por exemplo, prezados telespectadores, automaticamente as mulheres gerarem daqueles Melahins. Automaticamente nasceram filhos e nasceram gigantes. Algum alega que a palavra gigante não é gigante, significa que eles eram sábios, fortes, poderosos. Não, gente. Eles eram sábios, fortes, poderosos, mas eles eram gigantes. E eram gigantes, e a prova está aí diante de vossa presença. Eles eram gigantes, prezados telespectadores. E a palavra do Eterno no capítulo de Bereshit, em Gênesis 6, versículo 1, quando diz: e vendo os filhos de Elohim, que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si esposas. Alguns teólogos alegam que isso simplesmente era os descendentes de Sete. Mentira! Nada de descendentes de Sete. Nós achamos dentro do campo arqueológico, lá na Suméria, que estes seres eram Melahins que entraram as mulheres, que tiveram relações sexuais com mulheres e geraram filhos. E o livro de Melquisedeque, o livro de Enoque, mostra isso. E outros livros que está exatamente em Corã, mostra a ação destes seres quando tiveram gigantes. E eis que estes gigantes, prezados telespectadores, eles geraram toda sorte de corrupção, toda sorte de maldade. E viu, diz a palavra do Eterno em Bereshit, e viu a maldade do homem, quanto se multiplicara. Exatamente, prezados telespectadores, os homens eram maus, mas não chegavam a um ápice tão alto de pecaminosidade, como a terra agora estava se enchendo depois da presença destes gigantes. Uma das primeiras coisas que os seus pais ensinaram a estes gigantes, prezados telespectadores, foi exatamente o ensino da magia na linguagem antiga, porque eles não tinham uma linguagem moderna. Vamos falar na linguagem moderna? O ensino da tecnologia,
a tecnologia, como usar as palavras para acionar os portais, como conseguir juntar as 22 consoantes para poder eliminar a força da gravidade. Destes melarrins, então, começaram a advir o conhecimento para os seus filhos, os gigantes. E eles passaram como fazer naves espaciais, como vencer a gravidade, como eles conquistaram o espaço, como eles adentrar no setor da psicotronia, ou seja, como eles pegaram a tecnologia dos neutrinos no campo magnético e se comunicar telepaticamente com outros seres. E então eles fizeram o espelho. As joias, prezados telespectadores, eles começaram então a criar a espada. A espada exatamente vieram destes gigantes. Eles então introduziram, através de seus pais, a violência. E não se conformando com aquela alimentação de frutas, verduras, sementes, alimento pelo qual o Eterno deu aos seus filhos. Automaticamente, prezado telespectador, eles começaram a comer animais. E o primeiro animal que mostra-nos o livro de Enoque que eles começaram a comer foi a carne. Exatamente a carne de peixe. Foi o primeiro animal que esses gigantes começaram a comer. Gradativamente, a carne de peixe não mais satisfazia o seu ego, a sua glutonaria. Então eles partiram para comer a carne de animais. Não mais se satisfizeram comendo carne de animais, gado, ovelhas e assim sucessivamente. Então eles partiram para comer a carne de seres humanos. E então, quando os seres humanos morriam, que o seu sangue jorrava sobre a terra, clamava ao Elohim Todo-Poderoso por justiça. E viu o grande Todo-Poderoso, o grande Yehie, Axé e Yehie, que a terra se enchera de violência. Eles pegavam, os homens matavam crianças, animais, mulheres, e então salgavam e colocavam empendurados a fim de consumir a carne humana. A terra se encheu de tal forma de violência, as pessoas faziam coisas para se proteger, que impressionantemente marcou aquele mundo antes do dilúvio, meu prezado ouvinte. Contudo, continuo dizendo para vocês, foi ali que os seus pais ensinaram como pegar o material genético de uma célula e como pegar o cromossomos e alterar o cromossomo dos animais. E eles viveram num período de experiências e manipularam geneticamente homens, melarrins, gigantes, e eles pegavam o DNA e colocavam, prezado telespectadores, em animais. Por exemplo, em touros, em animais como cavalos, cachorros, jacaré. Estas experiências, então, foram nascendo protótipos, os seus primeiros protótipos de animais misturado com homens. Esta expressão foi que nasceu a palavra reptilianos. Os répteis, nasceu uma classe de répteis que eram inteligentes, animais que eram inteligentes. E estes animais, um deles, eles faziam templos porque eles eram superdotados. Eram animais alados que voavam. Animais, por exemplo, com a cara de touro e com o corpo de homem, as mãos de homem e os pés de touro, os pés de boi.
Este animal, até hoje, nós temos magnificamente mostrado dentro da cultura sumeriana, entre os gregos, a figura do Minotauro. Esta figura do Minotauro era adorada plenamente antes do dilúvio. Estes seres, eles eram adorados em templos, e estes templos eram suas casas, aonde eles recebiam a visita. Por incrível que pareça, foi deste ser, prezado telespectador, deste Minotauro, que mais tarde, lá na região pós-diluviana de Babel, que este ser recebe o nome logo dentro do Egito. O nome que ele recebe, até hoje pronunciado na Grécia, era exatamente a expressão Zeus. Vou pronunciar de novo. Zeus. Vou pronunciar de novo. Zeus. Esta expressão foi que deu origem, porque a palavra Zeus, em grego, na gramática grega de João Freire, você pode pegar exatamente que Zeus é a primeira do nominativo. Se você então pegar na segunda declinação, na terceira do genitivo, Zeus passa para dia. Da palavra dia, declina-se diol, diaos, dia, dium, deum, deu, dio, Deus! Foi daí, prezado telespectadores, que o Minotauro começou a ser adorado tanto antes do dilúvio, como depois do dilúvio. Eles adoravam a Deus. Deus existiu. Deus era exatamente uma figura mitológica, mas existiu. Era um ser, era um touro com a cara de boi, chifres de boi, mas as mãos de homem, o corpo de homem. Ele foi fruto da manipulação genética do DNA, feita pelos gigantes, que eram chamados com diversos nomes, prezados telespectadores. Por exemplo, estes gigantes era conhecido exatamente como o nome diz, Refaíns. Outras pessoas chamam de Nefilins. Outras pessoas chamam eles de exatamente Anukim, Ananukim, Anukim. Vários nomes eles são chamados. Estes gigantes, então, eles conseguem fazer cachorros com o corpo de homem. Não é à toa que lá dentro do Egito, prezado telespectador, lá dentro do Egito, nós encontramos parte desta experiência genética. Foi por isso que os achados científicos acharam o Homo sapiens. O que é o Homo sapiens? O Homo sapiens é exatamente experiências feitas pelos Refaim, os Nefilins, Anuquins, em gerar seres híbridos, seres manipulados geneticamente. Exatamente, por incrível que pareça, prezados telespectadores, este progresso que eles teve em aperfeiçoar, eles foi aperfeiçoando, manipulando geneticamente seres híbridos, usando o seu próprio esperma. E por incrível que pareça, foi aí que eles geraram centauros, ciclopes, árpias, tritões, sereias. Já foi uma consequência do castigo que o Eterno deu às mulheres que foram mães destes gigantes. Quando vocês ouvem as histórias das sereias, você pensa que é mentira? Não é não, prezado telespectador. Elas existem. Elas existem, por incrível que pareça. Foi encontrada no Amazonas, é encontrada nos mares, mas
a massa manipuladora esconde de você estas informações para que você continue na ignorância, na escuridão das trevas do conhecimento. Por incrível que pareça, até mesmo a medusa com aquelas serpentes na cabeça, aqueles mitos que você achava que era mentira, foi fruto do manipulação desses seres híbridos, criaturas que possuíam cabeça, tronco humanos, membros inferiores de animais, ou às vezes inversos, algumas placas sumerianas com anotações em detalhes, tanto lá dentro da Babilônia, prezado telespectador, como lá dentro do Egito, revelam que muito destas disfunções biológicas adaptavam-se bem ao grau da inteligência que recebiam do DNA híbrido que era colocado nele. E ao contrário do que se pensa, esses seres não eram mitos, mas sim resultado de avançada engenharia genética. A ciência moderna secretamente tem dado os primeiros passos em direção a essas atividades. Por exemplo, transplante de órgãos de animais em seres humanos. O fato que esses seres fantásticos conviviam com humanos criados, por incrível que pareça, prezados ouvintes, estes seres foram citados, por exemplo, homens-pássaros. Esse sofisticado sistema de hibridação, eles tiveram o contato direto. Você pode perguntar, e então, Robespierre, o que aconteceu? Por que estes seres não estão no meio de nós em nossos dias? Você se engana, prezado telespectador. Eles estão muito presentes em nossos dias, mas eles não querem que você saibam. Eles querem manter você numa ignorância profunda. Este é o objetivo destes seres. Manter o homem em uma falta de conhecimento tão profunda que possa, assim, controlar a humanidade. Vejam, o Eterno, então, tomou a iniciativa em ver tanta miséria, tanta corrupção. Então, o Eterno, prezado telespectadores, ele automaticamente mostrou o plano para destruir o mundo. O dilúvio viria, mataria a todos os seres humanos sobre a face da terra. Não sobraria ninguém. O objetivo do Eterno somente era salvar os poucos justos. 8 pessoas realmente conseguiram adentrar no mundo pós-diluviano. Entretanto, prezados telespectadores, quando o massacre, a morte daqueles seres que foram visíveis, porque durante 40 dias e 40 noites, tanto a água subia do interior da terra, como a água descia lá do Shammai. Para aqueles que não sabem, a terra tanto existe logo na base final do nosso universo. Para aqueles que não sabem, as águas existem e é a base, ela é o invólucro de todo o nosso final do universo. Após as nossas bilhões de galáxias, de mundos e estrelas, o que você encontra na base final do nosso universo é águas. Por isso que a expressão em hebraico, quando diz Bereshit bara Elohim Hashamai, a expressão Hashamai, que foi traduzida para o português como céus, na realidade não é céus. A expressão, a boa tradução seria o firmamento das águas, porque exatamente as águas estão nesta região. A palavra do Eterno fala que romperam-se as águas do grande abismo. Mas para aqueles que não sabem, também existiam águas muito maior do que os nossos mares, em volta do planeta Terra, parecendo um pouco com os anéis de Saturno. A Terra era belíssima e não havia montanhas de pedras
ou as montanhas eram de terras. A beleza era esplêndida, o esqueleto da terra automaticamente veio à tona, as montanhas que você vê hoje. Os altos relevos nas montanhas daquela região da Chapada, dos Guimarães, ali em Mato Grosso. E outras partes, outros grandes canyons lá nos Estados Unidos mostram como o dilúvio, que foi realmente em toda a terra, devastou e poucos animais conseguiram sobreviver. Mas os répteis, exatamente, estará aí. O grupo de seres que conseguiram sobreviver. Quando ele fez pacto comigo, eu apareço pra ele dia e noite. Se vocês soubessem como eu sou feio, a minha cara de bode, os meus 7 chifres, a minha asa. Eu assusto ele todo dia. E lá na igreja dele tem muitos obreiros que acham que é mentira. É isso que eu faço, seus otários! Vocês já levei ele. Quando ele entrou em óbito, ele te viu? Perfeitamente. Espantoso. Você não tem noção do que espera na outra vida. Olha pra mim. Quando o irmão dele perdeu a consciência, entrou em óbito, ele te viu? Perfeitamente. E aí? Asas. Hein? Só minhas asas causam espanto. O meu rosto é horrível. Vocês não têm noção do que eu sou capaz. Ele é um ex-obreiro, seu desgraçado. O irmão dele? Ele aqui. O nome Ferita. Você gosta mais de pegar esse? Por quê? Porque eles mentem pra si mesmo. É muito bom ver a cara deles quando eu venho buscar. Quer dizer que na hora que morre a pessoa te vê? Sim. Como é que é a cara deles quando vê você? De pavor. Elas veem como eu sou de verdade. Como é? Eu sou queimado. Cheio de verme. Eu tenho cheiro de enxofre. Queimado, cheio de verme e cheiro de enxofre. Te vê em grande? Muito grande. Mas aí a alma corre. Não tem como, até que tenta. Quero chamar esse aí pra salvar, mas não dá mais tempo, não. Aí já era. Ainda digo isso. Chama mais, chama mais. Levanta a cabeça dela e dá uma olhada aqui. Passando os olhos por aqui. Você já sabe quem pode, quem você não pode tocar? Sim. Não aponta dedo pra ninguém, não. Mas só de olhar aqui. Sim. E eles mesmos sabem. Ah, eles mesmos sabem? Sabe. A pessoa tem consciência? Muito pouco antes do dilúvio, os seus pais então avisaram do projeto do Eterno de destruir este planeta. Os Melahins, logo depois dos seus pecados, o Eterno os conduziu novamente ao universo de onde eles vieram. Os sentinelas foram presos e o Eterno recolheu a luz do seu universo e os prendeu em uma grande escuridão. Ali no deserto de Dudael, exatamente aguardam o juízo. O livro de Hanoque, falando sobre seus pais, os Melahins que pecaram, fala-nos de que eles choram muito, mas grande parte da angústia, da dor,
da corrupção, da maldade da humanidade, grande parte vem da ação destes gigantes, que criaram os seres híbridos. E estes répteis, então, prezados telespectadores, sobreviveram ao dilúvio. E eles, indo morar na base oca da Terra, porque os polos da Terra, ele passa um spin. Estude física quântica, veja no universo, veja que a célula, verifique dentro dela os neutrinos e dentro dos neutrinos, átomos que são formados de neutrinos. Verifique que todos têm um spin. O planeta Terra, a base central dele é oca. Por incrível que pareça, a base é circular. Isso já foi provado. Só os ignorantes que não estudam e que o sistema escondem deles, eles não conseguem enxergar. A mente não abre nunca, porque eles não querem ver. Exatamente estes seres continuaram a desenvolver a mesma tecnologia que aprenderam dos seus pais, prezados telespectadores. E estes seres, exatamente ali na Babilônia, estes seres que sobreviveram, eles tinham contato com o homem. E este homem era chamado de Nimrod. Nimrod começou então a ser um grande caçador diante da face do Eterno. Ou seja, esta expressão hebraística significa, ele começou a ser um homem poderoso, porque as pessoas começaram a perceber nele um líder, um protetor de diversas situações contra os animais predadores. E ele construiu muros para proteger a humanidade. E este homem começou a se colocar em oposição ao nosso Yahweh, ao Todo-Poderoso. E então o Eterno ficou triste, porque a primeira coisa que este homem questionou era a transgressão da Torá, que não precisava guardar a Torá, que não precisava guardar as mitzvot. Você poderá estar perguntando, mas será a Torá já era conhecida naquela época? Claro, prezado telespectador. A Torá é eterna, a Torá já existia, ela foi dada no santuário, ali no Gan Eden. A Torá foi dada a Adam, ou seja, a Ish e ao Isha, ao homem e à mulher. Ambos, então, são conhecidos como Adam. Ali dentro, exatamente daquele santuário, estes seres começaram a se opor contra o Eterno. E Nimrod, os demônios e os seres híbridos encontraram nele uma forma, um projeto, um sistema pelo qual ele poderia controlar, criar um sistema no qual controlasse o mundo. Então eles criaram o sistema matemático. 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos. Eles também criaram o sistema político, o sistema de controle. Para tanto, eles desenvolveram a política tão forte de controle da humanidade pelo um grupo de homens no qual controlasse todos os setores do homem, a sua vida cívica, a sua vida política, a sua vida social. E por incrível que pareça, eles também criaram o controle através da religião. Eles, então, prezados telespectadores, através da religião, prezados ouvintes, eles criaram um sistema. E este sistema foi passado, o modelo foi passado exatamente por estes reptilianos. E esses reptilianos começaram a passar a tecnologia avançadíssima, que até hoje está lá nas figuras do Egito. Você poderá ver exatamente lá dentro do Egito e da Babilônia, naves espaciais de alta elite, ou seja, mostrando que as atividades dele, dos Anunnaki, não morreram. A história diz como os primeiros seres humanos foram criados por uma raça extraterrestre chamada Anunnaki. Nos textos antigos da Suméria,
Existem descrições de seres que desceram dos céus e que se chamavam Anunnakis. A palavra Anunnaki significa aqueles que vieram dos céus. Ela diz, literalmente, que esses seres desceram dos céus em veículos voadores. E nós encontramos descrições e também imagens dos Anunnakis. E podemos vê-los em estátuas e em gravações. E é mesmo muito interessante ver que esses seres parecem ser viajantes espaciais modernos com trajes estranhos. Alguns usam relógios de pulso, eles vestem botas e capacetes, mas, acima de tudo, asas. E sempre foram descritos ou retratados flutuando acima de todas as pessoas comuns. Então, a pergunta é, quem eram os Anunnakis? De acordo com a hipótese do astronauta antigo, eles eram viajantes espaciais Por incrível que pareça, estes seres, eles eram que era filho dos Nefilins. Os Nefilins eram gigantes, para aqueles que não sabem. Estes seres, eles realmente tinham 7 metros de altura. Está lá as medidas achadas na Babilônia, por 3,5 de largura. Os seres que deram origem aos seres híbridos. Os seres híbridos eram das mais diversas formas. Prezados telespectadores, por incrível que pareça, ali naquela região, exatamente naquela região, no berço da humanidade, prezados ouvintes, foi ali, naquele reino, no reino de Lemúria, no reino da Atlântida antiga, que desenvolveu o mundo onde estes seres eram adorados. E então, quando Nimrod começou a absorver as ideias dos Anunnaki para controle da raça humana, o medo deles era eles não serem destruídos. Se a presença deles fosse perfeitamente sentida pelos seres humanos, como de fato aconteceu, posteriormente, os seres humanos começaram a se desenvolver em um alto nível de tecnologia. E logo depois eles começaram a perseguir o centauro, começaram a perseguir o minotauro, começaram a perseguir os ciclopes, começaram a perseguir outros seres que foram frutos dos seres híbridos. E então, para que isso não se repetisse na sociedade que agora nascia, a sociedade pós-diluviana, então eles criaram esse sistema político, econômico e religioso, para que eles pudessem controlar a humanidade. Foi aí que veio o nascimento de Tammuz, através do casamento, do incesto entre mãe e filho. Eles casaram, o próprio Nimrod casou com sua mãe. E então seu filho, logo depois da morte de Nimrod, foi que ela engravidou de um dos seus sacerdotes. E disse que Nimrod desceu do sol. Eis porque a figura do sol estava ligada ao minotauro, a figura do boi. Eis porque a adoração ao boi, no período de Babilônia, era algo tão amado. Quando você adora Deus, a palavra Deus, inclusive eu tenho Bíblias antigas, onde ali dentro destas Bíblias, em um latim muito mais antigo, nós temos a expressão Domini Zeus, que, para quem entende um pouco do latim, Domini, Senhor, Zeus, exatamente está lá, Zeu, que Deus já é uma declinação do genitivo. Não é à toa quando os filhos de Israel estavam no deserto que Moshe demorou muito ali na montanha com o Eterno. Não é à toa que logo eles levantaram o quê para adorar? O que foi feito com as joias para adorar ali? Um bezerro de ouro, exatamente a figura do Minotauro, estava na mente dos egípcios, era uma figura amada, era uma figura querida, era uma figura perfeitamente adorada, e essa figura adentrou dentro da Bíblia. Os padres pegaram este termo, Biblos, exatamente, Biblos era um demônio híbrido lá do Egito. E este termo Biblos, então foi introduzido, Bíblia, e eles pegaram o ídolo de Biblos,
história que conta para você, telespectador, é mentirosa. É uma história mentirosa. Os objetivos deles é diminuir a raça humana o máximo que puder. Diminuir a vida do homem. Promover que o homem coma alimentos cada vez mais contaminados. Absorvam a faculdade cheias de ideias que afastam o homem do seu Criador. Exatamente, eu vejo as faculdades modernas hoje, ela tem um programa lá dentro, infiltrado dentro do sistema, para manipular a tua mente, a fim de que você como homem, possa se afastar do seu Criador. Exatamente, é um chamado de doutrinação. Doutrinação, eles doutrinam o indivíduo. Todo o processo atual é para afastar o homem da sua origem, do seu Criador. Este é o objetivo máximo dos Illuminati. Por incrível que pareça, prezados telespectadores, para isto eles controlam as redes de comunicações como rádio, televisão, as escritas, os jornais, tudo. Tudo é controlado para que a comunicação não passe adiante da maneira como é, do que aconteceu. Quando acontece qualquer coisa, os jornais são tudo controlado. Eles passam a informação mentirosa ou meias verdades. Os próprios jornalistas falaram isso, meias verdades. Um exemplo disso foi aquele homem da Polônia, o presidente da Polônia, que ele não aceitou a vacina contra a gripe H1N1 e os Illuminati cortaram a cabeça dele e disseram que foi uma bomba que explodiu no ar, que o avião pegou fogo no ar. Então, a notícia passa aquilo que eles querem que passem, mas não a verdade dos fatos. Os telespectadores, estes conhecimentos. E por incrível que pareça, prezados ouvintes, vivemos em um mundo em que estamos adentrando na última parte, na última semana, do qual o profeta Daniel mostrou as 70 semanas proféticas, no qual o Todo-Poderoso irá da humanidade a última oportunidade de voltar para o seu Elohim. O Eterno está abrindo as portas, porque um grande Armagedon, prezados ouvintes, está chegando. Um período negro está chegando. Mas para aqueles que amam ao Eterno, nascerá o Eterno com poder. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. No próximo encontro, no próximo DVD, nós teremos o DVD sobre o grande Armagedon de Daniel, as 70 últimas semanas de Daniel. No próximo DVD, prezados telespectadores, nós queremos falar sobre a grande semana profética revelada a Daniel. E como isso implica na salvação daqueles que vão ser selados, que são o ouro do Eterno e que receberão a pérola em que o livro do Melquisedeque nos mostra. Você quer ver mais sobre o assunto? Aguarde o próximo DVD, o próximo encontro. Que o Eterno te abençoe e te guarde, e que Ele possa te ajudar, que você volte para casa, que você comece a ver o que estão escondendo de você. Tente abrir a sua alma, o seu coração. Tente voltar para casa. Volte para o caminho antigo. Volte, telespectador, para as veredas antigas. Eu apelo para você, telespectador. Volte para adorar. Volte para a guarda da Torá, dos seus mandamentos, dos seus estatutos e dos seus juízos. Que Yahweh te abençoe em seu Kadosh nome. Amém e amém. Prezado telespectador, nós temos um grande tesouro e queremos apresentar a vocês. Aqui está a Bíblia, a Peshita verdadeira, a Bíblia verdadeira,
Aqui está a Torá do Eterno. Começou! Já começou? Já! São separados agora os que são deles, os que são meus. No mundo inteiro está sendo separado. Milhões pra mim. E por teu Deus, os anjos já separou. A marca da besta tá perto! Já! Tem uns que não tem mais salvação. Quais são esses que não têm salvação? Aqueles que estão brincando de ser de Deus. Principalmente aqueles que são obreiros no mundo inteiro. Membros evangelistas que estão brincando. Não desceu ainda por causa dos eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que têm um coração puro e que ainda resiste milhões de demônios. Aqueles que querem ter um Deus de verdade. Por causa deles, ele ainda não desceu? Quer dizer que ele já tá às portas? Já! Mas as portas não, desgraçado. Tá não? Ele já saiu da porta. Ele tá pertinho da terra. Por que você acha que o mundo inteiro tá esse inferno? Ele está matando milhões rápido. A nossa chance tá acabando. Não vai ter mais chance. Ele tá perto. E a gente já sente o fogo dele chegando na terra. Mais perto do que eu posso imaginar. Muito mais. Ele estava milhões de anos-luz da Terra. Ele já tá perto. Não vai dar tempo de mais nada. Muitos aqui dentro estão pensando só em bens materiais e não sabem que a alma tá perto para descer pro abismo mais profundo. E nunca mais de lá vai sair lago de fogo. Nem nós demônios quer entrar. E esses bandos de otários não dá valor em nada. Só queria uma chance que esses desgraçados têm várias. E eu não posso mais. Qual é o teu nome, demônio?